Olá pessoal, aqui novamente eu sou minha Maluf, idealizadora da Baissâmia, trazendo um pouquinho de informações para vocês. Nessa época, eu tenho recebido uma série de pessoas para se consultarem com um problema de queda capilar pós-Covid. Então está sendo muito frequente os meus atendimentos nessa área. Então, é claro que, num primeiro momento, seria ideal a gente entender que o organismo, pós essa infecção, nessa contaminação, ele teve que brigar muito, né, com o vírus e inflamações, infecção. Então, ele entrou numa tremenda guerra, né? E para algumas pessoas, se bem que está sendo uma maior parte em termos de percentual alto pós-Covid, o órgão de choque, um dos órgãos de choque acabou sendo a parte capilar. Então, eu tenho visto pessoas que ficam com queda exacerbada aqui, outras, principalmente mulheres, entradas, e eu queria falar um pouquinho desse assunto. Então, primeiro, o que a gente vai tentar fazer? Organizar o nosso corpo, tentando desinflamá-lo, tentando trazer para uma maior calma, porque, óbvio, né, depois de uma patologia, é bem difícil a gente não ficar preocupada, não ficar com medo. Então, aí a gente pode estar utilizando para este setor, para essa área, óleos essenciais maravilhosos. Então, assim, eu sempre vou falar primeiro da bergamota. Tenho estudado muito mais a salvia esclareia para trazer calma, mas ela tem uma modulação no sistema dopaminérgico, então ela com a bergamota está sendo muito boa, tá? Para acalmar, inclusive para dormir mesmo, né? Tenho usado muito a sálvia, a bergamota e o cedro. O Juniperus virginiana. E tem dado muito certo, tá? Mas para durante o dia, esses óleos também são interessantes para você botar, por exemplo, eu que fico trabalhando aqui, algumas vezes eu me sinto um pouco mais ansiosa, um pouco mais irritada, então eu tenho posto aqui do lado, tenho até que estou com flor, porque eu tenho colocado flores mais coloridas, tenho tentado mudar o ambiente onde eu tenho ficado. E os óleos essenciais são maravilhosos. Então, voltando, para minimizar esse estresse emocional e físico também, porque o estresse emocional vai refletir no corpo, eu tenho usado esses óleos. Mas a gente lembrar ali de Seia Cubeba, Rowood, o próprio lemongrass, o Petitgram também é um óleo que tem muita ação relaxante, calmante, e é um aroma maravilhoso, ele já é um perfume, né? Ele sozinho já é um perfume. Então, a gente melhorando esse aspecto sistêmico e emocional, a gente já está dando um primeiro passo. Lembrando que eu tenho que beber muita água, me alimentar melhor, então eu estou numa recuperação, após uma patologia, uma doença, né? Que foi sentida pelo organismo. Para o cabelo, nós vamos falar primeiro de dois óleos vegetais. Então, um óleo vegetal que para mim tem sido muito prioritário em queda capilar e também para tratamento facial é o óleo de açaí. Então, ele tem uma quantidade, um percentual alto de ácido linoleico, ácido oleico, ácido palmítico. Ele tem uma série de ácidos graxos essenciais, mais de 50% da sua composição são ácidos graxos. E aí tem manganês, tem outras substâncias, outros minerais e a vitamina C. Então, ele auxilia a trabalhar a barreira cutânea, ele é excelente para permeação de ativos e tratar do couro cabeludo dos óleos essenciais para permear os ativos, os óleos essenciais para a área de irrigação sanguínea. Então, óleo de açaí é maravilhoso, tá? E o óleo de abacate também é maravilhoso, até por ele ter o precursor da vitamina D.
né, que é uma coisa que a gente precisa agora em dias que estão mais frios. Então, você pode utilizar o óleo de açaí sozinho, ou se você quiser, você pode estar utilizando 50% de açaí e 50% de abacate. E os dois também são excelentes para a pele, né, para o tratamento corporal e facial. Os óleos que eu tenho recomendado muito, primeiro, é o óleo de alecrim. Só que o alecrim, ele tem uma ação maravilhosa para todos os tipos de queda, principalmente nessa que a gente fala que é eflúvio telógeno, mas a gente tem que lembrar que tem uma contraindicação para pessoas hipertensas, portadoras de mal de Parkinson, ou quem tem na família convulsões ou é portador de epilepsia, tem epilepsia. Mas o alecrim, ele é maravilhoso, só ter esse cuidado, pessoas hipertensas, convulsões e pressão alta. Um outro óleo que tem uma série de pesquisas científicas, né, de evidências científicas, é o óleo de hortelã-pimenta, a menta piperita. Aí me perguntam, será que eu posso usar o hortelã do Brasil, a menta arvensis? As pesquisas a gente acha com hortelã-pimenta, porque foi o óleo escolhido, mas a menta arvensis, a hortelã do Brasil, né, que eu pus esse nome na Baissâmia, também pode ser usado, porque o mentol, ele tem uma boa dosagem nos dois, então acredito que possa ser usado. E com ele, muito pouca contraindicação, basicamente nenhuma, só com remédios homeopáticos, como o alecrim, que eu também não havia falado, e algumas pessoas podem ter uma arritmia, mas ele não tem contraindicações para pressão alta. Um outro óleo também para o capilar seria o óleo de cedro, o Juniperus virginiana. Ele tem muita ação para o tratamento de queda capilar. Então, como a gente vai fazer? Se eu pegar e fizer uma sinergia, por exemplo, de 50 ml de açaí, 50 ml de abacate, normalmente eles vêm pela Baissâmia num frasquinho de 30. Se eu pegar um outro frasco, tá, e misturar os dois, eu posso dividir e ter, na verdade, 30 ml já dos dois misturados. Nesses 30 ml, eu posso escolher uma dosagem de 1 até 4%, mas como os casos têm chegado mais graves, eu tenho feito com uma média de 5%. Tá? Então, quando a gente fala de 5% em 30 ml, vai dar, se eu não estou enganada, aqui que eu não fiz as contas, tá? Vai dar 1,5 ml. Então, nós vamos ter mais ou menos 1 ml, 25 gotas, e aí meio ml, basicamente eu calculo umas 13 gotas, que é a metade, né? Então, 25 com 13, a gente vai ter 38 gotas. E eu vou utilizar essas 38 gotas dividido por 3. Então, 38 por 3, 3, 10, 9, seria 3, vai dar uma média de umas 12 gotas de cada um. Agora, posso colocar 12 gotas de alecrim, 12 gotas de hortelã e 12 de cedro? Posso. Isso eu recomendaria fazer um tratamento para 4 meses, pelo menos, no mínimo, tá? Mas colocar no primeiro mês a aplicação 3 vezes por semana. Então, agora a gente está falando só do óleo vegetal. E como é que eu vou utilizar, tá? Eu vou pegar, abrir com um pente mais fino, vou pegar o óleo vegetal com o óleo essencial já misturado e vou colocar em cada vez que eu abrir, como se eu fosse passar uma química, eu vou colocar um pouquinho. Aí eu vou fazer uma super massagem capilar. Normalmente eu tenho aquela touca que a gente usa para tomar banho, mas eu ponho um papel de alumínio para poder aquecer um pouquinho mais, né? E ponho aquela outra touca e fico uns 30 minutos com ele. Com o alecrim, a hortelã e o cedro, eu não puxo para as hastes, porque ele tem uma tendência a dar uma ressecada apesar do óleo vegetal. Então, se você quiser aquele outro restante do óleo, que não tem o óleo essencial, você pode passar nas hastes, aí você faz um coquinho, né? Prende aqui com uma piranha e fica uns 30 minutos. Eu normalmente fico trabalhando, eu vou fazer algumas coisas.
Isso, depois você vai lavar, de preferência com um shampoo que você mande fazer com menos sal, que ele tenha muito menos produtos químicos, menos lauril, não precisa fazer muita espuma. E você ativou uma circulação, tá, no couro cabeludo. Então, isso nesse primeiro mês, a gente vai fazer 3 vezes por semana. Quem não puder fazer 3, lava menos o cabelo, pelo menos 2 vezes por semana. Passado esse primeiro mês, no segundo mês, você vai fazer 1 vez por semana. No terceiro mês, você continua 1 vez por semana. No quarto mês, você pode passar a fazer de 15 em 15 dias. E aí você pode fazer a manutenção de fazer esse tratamento 1 vez por mês. Eu também recomendo que a gente faça o uso da argila. E por que a argila? Principalmente uma argila da Amazônia, que eu gosto muito, que ela tem um monte de minerais, os seus constituintes são maravilhosos, e ela tem uma granulometria muito boa, além de fazer uma bela desintoxicação e essa troca metabólica, ela também, você colocando com os mesmos óleos, então você vai pegar uma colher de sopa da argila, você vai misturar em média com 2, 3 colheres de sopa de água mineral e você pode colocar 3 gotas de cada um, 3 de alecrim, 3 de cedro e 3 de hortelã-pimenta. E aí você faz essa pasta, passa, deixa secar, põe do mesmo jeito, não precisa secar muito, e depois você vai fazer uma bela esfoliação. Isso, 1 vez por semana, seria o ideal. Ontem eu ainda passei um tratamento para um cliente. Ah, mas dá trabalho? Ah, dá um pouquinho de trabalho, mas entre o trabalho, né, o tempo que você vai ter que perder para fazer isso e o benefício que você vai ter com essa aplicabilidade é muito bom. E tratar da haste também, no caso de ter cabelo comprido ou curto também, para manter a qualidade. Quando você faz um tratamento com couro cabeludo, o folículo piloso, o bulbo, ele começa a se irrigar muito e começa a ter nascimento tanto de novas hastes, então você tem um repilamento, mas também você nota que os fios, apesar do fio, né, ser queratinizado e ele ser uma matéria morta, ele acaba vindo com uma outra qualidade. Então, você pode sentir não só o repilamento, né? Que eu vi até o Bruno, um amigo meu, Bruno Natal, né? De colocar uma folhinha branca para ver aonde está nascendo, você vê as hastes novinhas, mas também ele vai ficar com uma outra textura. Então, fazer o tratamento sistêmico, emocional, como eu falei, com os óleos, sálvia, bergamota, rosewood, lemongrass, Litsea cubeba, e fazer esse tratamento capilar, você vai ter resultados maravilhosos. Nesse 1 ano e 2 meses, 3 meses, já nem sei quanto tempo, 1 ano e meio já, né? Tem tido muito esse problema, mas nos últimos 6 meses tem chegado e eu tenho tido muito resultado com esse tratamento. Claro que existe alopecia androgenética, existe alopecia aerata, um monte de outras formas de queda de cabelo, mas essa pós-Covid é uma que eu tenho obtido muito resultado com essas informações que eu passei para vocês. Então, espero que tenham sido boas e quem não tiver nada e quiser o cabelo com um pouco mais de volume, de brilho, até maior, eu tenho feito, estou na fase de deixar meu cabelo crescer, né, os últimos estertores, que deixar crescer não, já está enorme, mas eu estou aproveitando os últimos anos de velhinha, né, para deixar o cabelo mais comprido e estou adorando essa nova fase. Eu tenho feito isso 1 vez por semana. Então, espero que essas informações tenham sido úteis para vocês e até o nosso próximo encontro. Beijo grande. Tchau.